E hoje estamos aqui com a Andrea. Tudo bem, Andrea Martin? Tudo bem, e você, Osmar? Maravilha. Para quem não conhece também a Andrea, ela é terapeuta integrativa e uma vez por mês, praticamente, a gente traz temas para a gente bater o papo, né? A ideia não é assim ir ao fundo e encerrar as discussões, mas levantar para que a gente possa parar para pensar. E hoje nós vamos falar de afeto. Nós estamos gravando no dia 11 de agosto, que é dia do estudante, né? E nós somos eternos estudantes da vida, né? E eu queria saber de você, Andréia, como é que esse afeto está presente nas nossas relações? Bom, começar. O que que é afeto? Boa tarde a todos, olá, que bom estar aqui novamente. E é um tema muito bom de colocar à luz. Como diz você, a gente não vai esgotar todos os assuntos, mas vamos, nesse tempo que temos, fazer o nosso melhor, né, Exato. Elzimar? E o afeto, ele é bem interessante porque a palavra vem do latim, affectus. E no início, ele falava sobre algo que nos atinge, é algo Hum, que provoca, nos alcança, modifica tanto o nosso corpo como a nossa alma. Mas no início era sobre tudo, é sobre a dor, sobre tristeza, sobre amor, paixão, se hum, referia a tudo. Com o passar do tempo, ele mudou. Ele foi direcionado, o que a gente entende por afeto agora é ternura, empatia, amorosidade, bem-querer, né, benevolência. Mas, como ele continua sendo estudado por muitas áreas, Alzimar, é assim, é. filosofia, educação, a psicologia, o que a gente vê é que esse conceito continua evoluindo. Ele Uhum, continua evoluindo e nos dias de hoje a gente entende ele como um investimento de energia na direção de algo, de alguém, de algo, de um grupo. Então, é onde a gente, por exemplo, você pode desenvolver uma relação de afeto com o seu grupo de rock, com o seu grupo de forró, com onde você faz um trabalho social, no seu trabalho, no seu dia a dia, desenvolver uma relação de afeto na família. E é uma coisa que traz muitos benefícios para nós. Então, por isso que vamos observar. Um dado assim, naquele filme Avatar, sim. eu acho que um exemplo de afeto é quando um olhava para o outro e dizia: Eu enxergo você, eu vejo você. Então, isso aí é um símbolo de afeto, né? Um exemplo. Uhum. Eu queria te perguntar, afeto sempre nos remete a uma coisa positiva. Tanto quando não tem afeto, assim, nossa, não tem afeto do tipo, não tem comida, não tem ar, não tem oxigênio, faz falta, né? E o afeto, ele é sempre essa palavra, pelo menos vamos falar na cultura brasileira, né? Porque é tudo tão cultural, né? A Sim, linguagem. Mas sim. essa palavra afeto, o que nos afeta? Porque tem coisas ruins que nos afetam. Nos dias de hoje, o afeto ele está relacionado para as coisas boas. Sim, bom. Tanto na parte que depois a gente vai tratar como Uhum, um espaço para a educação, também é uhum, coisa boa. Mas não quer dizer que, assim, uma pessoa afetuosa é aquela que é bobinha, boazinha, que passiva. Porque o afeto, quando você dá uma bronca, também significa afeto. Se você põe hum, limite, também significa afeto, porque ele está ligado, Zimar, a cuidado, ao cuidado. A gente, quando está direcionado ao afeto, então você quer o bem para aquilo que você direciona ao seu afeto, você quer o bem. uhum. E ter o bem de verdade significa você olhar e ver o que a pessoa precisa naquele momento. Se ela precisa de um acolhimento, ou se ela precisa de uma bronca, se ela precisa de uma instrução, se ela precisa do seu silêncio. Hum. Então, tem essa riqueza de características, né? Então, um castigo, a gente agora, na nossa cultura, a gente não trabalha mais com castigo, a gente trabalha com limites.
Uhum. não é? Agora a gente está mudando o jeito de enxergar. E os É, limites podem ser dados com afeto. os limites, mesmo os duros, por exemplo, se Uhum. você faz uma pessoa, sei lá, varrer precisa fazer um trabalho que é difícil. Uhum. Nós precisamos. E Uhum. a pessoa tem que fazer. Mesmo que seja uma coisa difícil, o afeto está presente, né, naquela clareza assim, olha, você tem que fazer, porque faz parte. As regras têm que ser claras, né? A gente tem que falar assim, olha, temos que fazer isso, faz parte, e isso é feito também com afeto. Isso a gente está falando o afeto entre duas pessoas, né? Sejam elas par amoroso ou não, né? Sim, sim. É engraçado falando de par amoroso ou não, que a gente estava conversando um pouco antes. Hoje a gente está falando de afeto. O último encontro nosso foi no Dia dos Namorados. Aliás, a gente está se encontrando em efemérides, né? E nós falamos sobre conexão, né? Um ou ao outro. E o afeto. E essa coisa assim, como é que a gente pode sentir afeto por nós mesmos? Uhum. Essa coisa do autocuidado. Sim. O primeiro é sempre por nós. O Hum, afeto sempre começa por nós mesmos. Você só consegue ter um olhar para o outro depois que você acalmou um pouco dentro de você a turbulência que nós somos, né? Então, começa assim, eu estou bem, aquele olhar para si e falar assim, eu estou bem? Não, não estou. Por quê? Eu estou muito nervosa. O que eu posso fazer para me acalmar? Daí buscar alternativas. E uhum, buscar, isso já é um olhar para mim de autocuidado e já demonstra afeto por mim mesma, né? hum. E isso daí é muito importante, começar com a gente para passar pelo outro. Porque o afeto também, ele implica em você, quando é com duas pessoas, você estar presente com a outra pessoa, prestando atenção, você se importar mesmo com a outra pessoa, você criar um ambiente seguro, que a gente também já tinha falado na outra de conexões. Uhum. Nós falamos sobre criar um ambiente seguro para que as pessoas possam trocar as suas emoções mais profundas, você ter uma escuta ativa, que nós falamos da outra vez, que é Importantíssimo. É. você ter essa escuta, que você não fica pensando no que a outra, assim, na sua opinião, você escuta realmente o que a pessoa está falando, sem preconceito, sem julgamento, isso é com o outro, mas, voltando no que você me perguntou antes, tudo isso tem que acontecer primeiro com a gente, né? O Uhum. autocuidar. Isso é cuidar, isso é cuidar. Cuidar do outro, cuidar da gente, e isso faz parte de um vínculo afetivo. E para quem está chegando, né, assim, agora, nós temos várias entrevistas com o André, então às vezes eu vou me remeter a outras conversas nossas, né, para fazer um link. E como você trabalha muito com terapia energética, né, eu gostaria de entender, nós já temos, aliás, uma live em que a André explicou só os chakras, como é que funcionam, onde ficam. Onde que esse afeto, essa sensação, esse sentimento nos afeta no nosso corpo energético e o físico também. Sim, o afeto, ele é sentido no chakra cardíaco, como o da conexão que nós falamos da vez passada, né, Alzimar? Então, aqui no cardíaco, o que acontece? A gente percebe, assim, se a gente consegue dar amor, receber amor, se a gente tem dor, assim, a gente sente dor quando está bloqueado, que a gente não consegue fazer essa troca, não consegue perceber. E isso está relacionado na parte da energia, pode dar um sentimento de constante solidão. A pessoa sente aquela solidão doída quando essa região, esse centro energético, está bloqueado. Hum. A outra coisa, a gente sente muita mágoa, a gente guarda a mágoa, não consegue processar a mágoa e não entende como lidar com o perdão. Assim, não consigo perdoar, mas assim, é um processo que a gente tem que entender como é que é o perdão, guardar raiva e também tem baixa autoestima. Tudo isso relacionado nesse chakra. Olha que coisa importante. É.
essa troca. E o corpo fala, se alguma coisa, se a gente não está fazendo isso, é o que eu digo, Zimar, é assim, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor mesmo. Nós, seres humanos, pela condição que temos, a gente tem que fazer isso. Se a gente não Uhum. faz, sente tudo isso aí que não é nada agradável. Mas se a gente vê, assim, como um sintoma, a gente fala assim, olha, isso não está legal, como é que a gente vai fazer? E tem recurso, né? E no É. corpo físico, é questão da circulação sanguínea, pressão arterial, a asma, baixa imunidade. Quando esse centro energético não está funcionando bem, a gente tem esses problemas assim. Mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Uhum. E essa coisa que você fala assim das trocas, né? É, em todos os ambientes, né? Em todos os ambientes. Você tem um ambiente familiar, você tem um ambiente dos amigos, o do trabalho, o da escola, o social, o religioso, o próprio ambiente interno, como você acabou de falar. E como que a gente pode desenvolver laços afetivos assim, produtivos nesses ambientes? Porque são pessoas muito diferentes que a gente convive. São. E se a gente for, tem alguns aspectos para desenvolver aí. A gente pode pensar, ah, eu vou falar primeiro como as pessoas são em nível de percepção do afeto. Hum, Você vai desde o zero, por exemplo, tem muita gente que nem consegue doar, assim, dar essa energia de afeto, ela não sabe como, ela não tem como, não sabe, nunca fez, não é que nunca fez, ela não tem essa capacidade e ela também uhum, não percebe quando ela recebe o afeto. Então, vamos uhum. dizer que esse é o zero. E aí a gente tem a outro extremo desse quociente de energia afetiva, que é onde a pessoa tem a doação completa. Aí, vamos fazer um exemplo. Então, a pessoa doa muito pouco, recebe muito pouco, e nós estamos mais ou menos na metade do caminho ali, né? Mas, graças a Deus, a gente não está É, nesse extremo, né? Mas tem muito a avançar, muito avançar, é. muito a avançar. Então, a gente já consegue, por exemplo, a indicação. Você, como é um investimento de energia, você tem que fazer um movimento. E por que que a pessoa faria isso? Porque ela é bom para ela mesma. Então, se eu não faço, eu vou ter esse bloqueio nesse chakra, eu vou sentir todas essas coisas ruins de isolamento, de solidão. Tem saída, você tem que fazer um movimento. Como é esse movimento? Começa pequenininho. Por exemplo, se eu não tenho uma família, não tenho amigos, não tenho um grupo, eu posso ter um pet. A minha Hum. família sou eu e um pet. Eu e minhas É plantas. plantas. Está Uhum. já é um grande avanço, é um grande avanço. Aí você pode aumentar, você pode falar um oi pro vizinho, né? Você pode procurar um grupo perto de você, vai encontrar, porque você pode ir para um clube de livro, ver o que você tem alguma aptidão e entrar num grupo, porque nós precisamos trocar. Nós seres humanos, a gente precisa de grupos, tá? Uhum. Tem grupos para ser reconhecido e criar esses vínculos afetivos. Faz parte da nossa natureza. Aí, se a gente vai aumentando na escala da energia, né, Hum. nós temos assim, então nós estamos nessa parte de troca com mais pessoas, né? Agora, Sim. quando a pessoa avança mais no consciente dela, que isso necessariamente quer dizer que ela se importa mesmo com as pessoas e ela quer cuidar, e o que ela faz assim, tem o objetivo de contribuir, sabe? Hum. Puro. Assim, o que eu Não estou faço, ganhando nada com isso. Não estou fazendo porque da manhã a pessoa vai me retribuir. Não. a minha palavra está ali para assim, porque eu quero contribuir, eu quero ensinar, eu quero, né? Quando ela está com esse propósito, É. mesmo à distância, sem você conhecer a pessoa, você recebe o afeto dela. O afeto é esse sentimento de interesse que o outro tem para com a gente. Sim, é porque é uma a gente sente isso,
ao interesse que a outra pessoa tem e nós oferecemos isso para outra pessoa. Isso. E é a troca, né? É um vínculo. E o vínculo afetivo requer esse caminho de duas vias. E um vínculo afetivo saudável, ele é equilibrado, não tem controle, né? Não é controlador, não é manipulador, não é para encher a carência afetiva da outra pessoa. Ele é uma coisa saudável, assim. Poxa, hoje, de repente, eu preciso de um ombro. Eu vou receber um ombro, né? Aí, um ombro amigo. Outro dia eu vou precisar de um chacoalhão. E assim, na necessidade que a gente precisa, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, né? Você já tinha falado antes com outras palavras e agora, pelo menos, eu realizei essa coisa do chacoalhão. Porque a gente sempre pensa assim, vínculo afetivo é você ser acolhido, né, o tempo todo, mas naquele acolhimento, tipo, aspas, passar a mão na cabeça, sim, no máximo ficar quieta. Mas o dar aquela devolutiva que a pessoa talvez não esteja esperando, né, o chacoalhão, também é uma forma afetuosa. Agora, como devolver com afeto uma informação que talvez a pessoa não estava preparada ou seja doído para a pessoa encarar? Tipo, olha, vamos conversar sério. Tá. Como fazer isso e ainda assim com bem-querer? Então, existem técnicas, né? Existem técnicas que falam assim, quando a coisa é muito... Quando pouca coisa, não tem problema, né, Alzimar? Às vezes, porque você já criou no vínculo afetivo real um espaço seguro, o tal do espaço seguro para conversas honestas. E as conversas honestas muitas vezes não são agradáveis, né? Assim, a gente está escutando lá. E nós também não estamos sempre no 100% do nosso equilíbrio, né? A gente pisa no tomate, às vezes fala o que não deve, e assim vai. Mas se é uma coisa muito séria, que a gente tem que lidar e falar com a outra pessoa, existe a famosa comunicação não violenta. Você fala assim, olha, eu preciso conversar com você sobre um assunto tal, e quando você poderia falar comigo? Você não fala assim, nunca fala na hora que está nervoso, nem ele, nem uma pessoa, nem outra. Ou assim, senta aqui já que eu tenho umas coisas para falar para você. Isso daí é complicado. Vamos conversar já, mas depois não, agora. É bem isso. Então, você marca uma hora para conversar. Tem uma sequência que ajuda bastante, assim. Você vai falar assim, você não vai falar assim para a pessoa. Você nunca faz nada. Você, como que é? Você não serve para nada. Você não entende Diminuindo nada. a pessoa, né? Diminuindo a pessoa. Assim, olha, tal coisa que você fez, para mim foi difícil. Ou então eu acho que isso não está sendo bom para você. Daí é tudo numa hora que você está mais calma, ninguém está nervoso, para conseguir conversar sobre o assunto. Assuntos difíceis, eles requerem abordagens especiais. Né? Tem uma coisa, até tem uma novela, né, na Globo, que se chama Quem Ama Cuida, né? Mas quem ama, cuida? Não sempre. Não necessariamente, né? É indissociável. Não dá para dissociar Não, né? o cuidado, o amor com o cuidado. Quem ama, cuida de verdade. Quem ama de verdade, cuida. Então, a gente pode até passar para a parte educacional, se você quiser, agora. Sim, por favor, né? Estamos gravando no Dia do Estudante, né? Porque assim, olha só, o vínculo afetivo está relacionado ao cuidado, ao olhar o outro, a ver o que o outro precisa, né? E com esses anos todos de estudo sobre a educação, Alzimar, foi descoberto que onde você tem um local com afeto, você cria esse ambiente seguro para as pessoas não terem medo de perguntar, de serem estimuladas a aprender mais.
E isso tudo vem com o cuidado, que é desenvolvido ali, né, no ambiente, mas não é só na escola, né? Sim. São nos lares, e na vida, na verdade. A gente tem nos trabalhos, quando a pessoa precisa aprender alguma coisa diferente, né? Porque somos todos estudantes o tempo todo, fazendo nossa homenagem ao Dia dos Sim. Estudantes. Então, se você tem um ambiente com vínculos afetivos saudáveis, você desenvolve pessoas com iniciativa, com motivação, com criatividade, mais seguras, com a percepção da individualidade dela, não tem que ir no grupo, ela pode assumir como ela é, assim, eu tenho essas características e isso daí eu posso contribuir com as minhas características, né? Então, Uhum. é isso que vários pesquisadores na área de educação desenvolvem e acredito que tem que ter um treinamento constante para a gente, porque todos nós precisamos aprender a como desenvolver esses vínculos afetivos saudáveis. É. Todos nós, né? E isso daí contribui muito na formação da nossa aprendizagem, está vinculada ao cuidado e amorosidade. Para quem quiser saber mais sobre isso que a gente está conversando, você falou da comunicação não violenta, né? Sim. É uma área de estudos muito evoluída, né, da comunicação não violenta, e tem muita coisa na internet para quem quiser saber mais sobre esse conceito, né? Tem sim. Da comunicação não violenta, dessa parte da amorosidade na educação. Quem trabalha bastante é o Mário Sérgio Cortella. Sim. E tem um livro chamado Comunicação Não Violenta. Eu vou pegar direitinho o nome do autor e deixo nos Uhum. comentários, porque a gente Ai, legal. É, consegue isso e é aham. é bem útil. É maravilha. Porque assim, eu já preciso ir caminhando já para o nosso encerramento. A Sim. nossa conversa vai. O nosso é bem uma conversa boa, né? Daquelas mesmo, viu? É verdade, é verdade. Andréia, e o que que acontece quando uma pessoa sente que ela assim, ela pode errar, né? Por exemplo, estamos numa reunião. Eu estava conversando com uma amiga agora que ela estava numa reunião de trabalho. Ela falou: Nossa, eu sabia tudo, mas na hora me deu uma coisa assim: será que eu estou falando certo? Porque o afeto é isso, é aceitar o erro do outro também, não é? Sim, com certeza, Osmar. Eu tenho para mim que é assim, olha, no meu compreender sobre isso, sobre afeto, é que é assim, a gente está caminhando nessa vida, eu aqui com os meus erros e os meus acertos, e olho para o lado, quem está do meu lado tem os seus erros e os seus acertos. E se a gente der as mãos com afeto e cuidado, a nossa caminhada é muito mais fácil, não é? Exatamente. É aquela coisa, dá a mão, né? E junto. É muito incrível, né? E isso que você falou, a gente poderia, assim, nesse encerramento, né? Eu queria que você pedisse para as pessoas o que a pessoa podia levar pra uma reflexão nesse fim de entrevista, né? Dessa nossa conversa sobre esse não é nem tanto um sentimento, o afeto, né? Porque sem a ação, ele não é nada, né? É. Eu diria que é para ela voltar na autoobservação dela, no autoconhecimento, e falar assim: isso aqui tá bom? Não tá? Faça um movimento. Faça um movimento, porque sempre a gente encontra melhores soluções para o que a gente está vivendo naquela hora. Então Uhum, tem que o afeto está totalmente relacionado com esse movimento, assim, uhum. a gente ir em busca e direcionar nossa energia para algo que seja de cuidado para nós e para os outros, né? Uhum. Maravilha. Então a gente poderia pensar assim, no que onde está faltando afeto em mim, né? De mim comigo para mim. É verdade. É verdade. Não, Onde eu estou pura precisando ser verdade. mais afetuosa comigo, né? Uma boa pergunta. Mais gentil, Mais mais gentil comigo afetuosa. mesma, é. É fundamental. Eu acho que sim, que é um bom resumo. Aham. Muito obrigada, Andréia. A gente volta, não vamos ficar tanto tempo, né? A gente Tá ficou muito tempo bom. sem conversar, por favor.
Você está com Vamos, muita gente, a ocupação. próxima conversa vai ser continuação dessa, que foi bem interessante, hein, Elzimar? Eu quero saber mais sobre a comunicação não violenta. Vamos combinar essa pauta? Ah, vamos sim. Vamos sim. Perfeito. Olha, para quem chegou agora, agradeço muito. Eu vi que o Tiago entrou nessa gravação, agradeço bastante. É que eu não fico interagindo porque eu quero que a entrevista seja realmente limpa, vamos dizer assim, né? Para quem entrar na nossa gravação. Mas agradeço muito quem entrou ao vivo e vai estar disponível nas nossas redes sociais. E, por favor, deixem comentários de temas, porque a Andréia é só falar, Andréia, vamos falar sobre tal coisa? Ela, me dê 10 dias. Andréia, É, adoro, adoro, muito estudiosa, muito, muito. Agradeço muito a tua presença aqui com a gente. eu que agradeço o espaço e eu deixo assim, um abraço muito afetuoso que encontre todos os que nos ouvirem. Exatamente. E vamos aí nesse segundo semestre com muito afeto. É isso mesmo. Tchau, Tchau, obrigada, tchau. obrigada, gente.